não sei vocês, mas a minha família não tem exatamente um histórico muito bom com questões psicológicas e mentais. Eu cresci numa família um tanto quanto peculiar e experimentei, coloque como você quiser, algumas coisas não tão legais. Algumas coisas não tão legais. Meu Deus do céu, amigo! Então, eu já presenciei algumas coisas estranhas e algumas crises psicóticas, e eu digo pra você que é uma experiência única na sua vida, mas eu não recomendo. Caso você tenha nascido em um berço de ouro e os seus pais não tenham te abençoado com doenças psicológicas, neste vídeo, com essa história, você vai entender mais ou menos como é morar com uma pessoa psicótica. Eu vivi isso na pele e não desejo que você viva isso na pele, nem que você se torne uma pessoa psicótica, mas essa história vai te dar um gostinho do que é a experiência. Pega alguma coisa pra comer, pega alguma coisa pra beber, porque a história de hoje, ela é longa. Vamos lá. A autora da história não tem nome, então vamos chamá-la de Raquel, e ela tem 36 anos e mora na Suécia. Ela trabalhava há pelo menos 18 anos na área da saúde mental, e ela lidava com pessoas psicóticas, principalmente pessoas esquizofrênicas. Por 9 anos, ela trabalhou numa casa coletiva, que é basicamente uma instituição com pessoas mentalmente instáveis que precisam de ajuda constante. A Raquel era bem próxima das suas colegas de trabalho e tinham duas colegas que eram super próximas a ela, até que chegou uma terceira colega chamada Mirella, e as quatro meio que viraram boas amigas no trabalho. A Mirella era super tímida, mas ela era super amigável e as meninas acabaram se aproximando dela. O problema com a Mirella era que ela tirava muitas licenças médicas porque ela tinha esquizofrenia e precisava lidar com a situação, com a saúde mental, por isso ela não ficava muito tempo no trabalho. Mesmo assim, elas eram próximas porque a Mirella sempre estava nas festas, nos jantares, nos rolês do pessoal da empresa. A Mirella era esquizofrênica, mas ela disse para suas colegas que estava tomando remédio, que estava se tratando e que fazia muitos anos que ela não tinha um episódio psicótico. A Raquel, ela tinha muita experiência com pacientes esquizofrênicos, então ela não tinha problema nenhum, ela não tinha preconceito em amigar pessoas esquizofrênicas, porque nós sabemos que a esquizofrenia é uma doença que não é bem vista, porque é uma doença normalmente usada nos filmes, ou aparece bastante em casos criminais, e tem os surtos psicóticos, onde as pessoas matam outras pessoas. Então é uma doença realmente complicada, mas a Raquel não tinha problema algum com essa doença. Ela lidava com pacientes esquizofrênicos todos os dias, então tudo bem ser amiga da Mirella, sem preconceitos. No verão de 2023, a Raquel mudou de emprego, ela se tornou psiquiatra forense, e ela manteve contato com as antigas colegas de trabalho, inclusive com a Mirella. Elas saíam para jantar e saíam para conversar. Até que um dia a Mirella contou para Raquel que foi despejada do seu apartamento, e a Raquel perguntou: o que aconteceu para você ter sido despejada, minha querida? A Mirella contou que, sem querer, ela entrou no apartamento do vizinho, porque ela morava em um complexo muito grande de apartamentos e as portas eram todas iguais, então ela acabou se confundindo e entrou no apartamento do vizinho. Mas, como eu disse, a Mirella era esquizofrênica, então tem o histórico de doença mental, uma doença que não é muito bem vista. O vizinho fez um drama, fez um alarde e ela acabou sendo despejada do seu apartamento. A Raquel perguntou se tinha mais alguma coisa nessa história, porque era, como assim o seu vizinho fez um drama danado só porque você entrou sem querer na casa dele? Mas a Mirella disse que essa é a história completa, infelizmente foi isso que aconteceu. A Raquel meio que entendeu por causa da questão mental, ela viu dessa forma, talvez o vizinho soubesse que a Mirella era esquizofrênica, foi preconceituoso e aí ela foi despejada. Foi aí que a Mirella perguntou pra Raquel se elas poderiam morar juntas. E a Mirella não tinha pra onde ir, estava morando na rua, e pensando em tudo isso, a Raquel
acabou aceitando. Por que também que ela aceitou? O que acontece? Na Suécia, quando você é despejado, você meio que entra para uma lista de rejeitados, não é muito bem visto. Então, uma vez rejeitado, se torna difícil conseguir um novo apartamento. Pensando em tudo isso, a Raquel deixou a Mirella se mudar. A Raquel morava em um apartamento bem pequeno, o quarto era minúsculo, só cabia uma cama e uma mesa. A sala só tinha uma TV e um sofá, porque era tudo que cabia na sala. A cozinha também era pequena e o banheiro também era pequeno. Aí só tinha um quarto, que era o quarto da Raquel. É basicamente um apartamento de R$ 3.000 em São Paulo. É isso, imagine dessa forma. A Raquel e a Mirella decidiram que a Mirella dormiria na sala, até porque não teria onde ela morar. Mas, pra ser boazinha, a Raquel disse que elas poderiam jogar fora o sofá e arrumar uma cama pra Mirella para que ela ficasse mais confortável. Mas a Mirella disse que não precisava, tava tudo bem. Dormindo na sala, a Mirella não teria muita privacidade. Então a Raquel meio que colocou uma cortina para tentar separar o quarto da sala. Além disso, no quarto da Raquel tinham duas portas. Uma porta dava para a sala e a outra porta dava para a cozinha. Ela mantinha a porta da sala fechada para dar privacidade para Mirella e deixava a porta da cozinha aberta para os gatos dela. Ela tinha 2 gatos. Para os gatos saírem e fazer xixi, tomar água e comer as comidinhas deles. Na época, a Mirella não estava trabalhando porque ela estava de licença médica. Em contrapartida, a Raquel estava trabalhando pra caramba, das 6 da manhã até as 11 da noite. Então, quando ela estava em sua casa, ela precisava de sossego. A Raquel tem muita insônia, então ela toma remédio para dormir. Ela toma Zolpidem, ela toma prometazina, não conheço prometazina, mas ela toma esses remédios para dormir porque ela tem epilepsia e se ela não dorme, ela tem pelo menos 4 crises de epilepsia. E eu não sei se você já viu uma pessoa tendo uma crise de epilepsia, mas saiba que não é brincadeira. Então, tendo tudo isso em mente, ela contou para Mirella e disse: olha, durante o dia você pode fazer o barulho que você quiser, mas depois das 11 horas, quando eu estiver em casa, por favor, faça silêncio, porque eu tenho dificuldade para dormir, então qualquer barulho me acorda. Depois que eu sair, a casa é sua. Tudo bem, senhorita Mirella? Mirella disse que tudo bem. A Mirella fumava pra caramba e bebia muito café. Uma combinação que eu não recomendo, mas é meio que é o combo do fumante. Ele fuma muito e bebe muito café. E aí ele morre aos 35 anos de idade. Não fume. Enfim, a Mirella bebia muito café e por isso a Raquel, gente, ela é uma querida. Ela é uma querida. Eu gostaria de ser amiga da Raquel. A Raquel comprou uma cafeteira pra Mirella. Então ela fez de tudo para que a Mirella se sentisse muito bem na casa. Na primeira noite juntas, a Raquel foi dormir depois das 11 horas da noite. E o tempo todo a Mirella ficava levantando pra fumar. Até que às 5 da manhã a Mirella levantou para fazer café e acordou a Raquel. A Raquel, com toda a paciência do mundo, perguntou para Mirella por que ela estava acordada tão cedo, fazendo café tão cedo. E aí a Mirella respondeu que não tinha conseguido dormir e só queria tomar café. Nisso, a Raquel, sendo muito amigável, disse que ela precisava dessa 1 hora a mais de sono às 5 da manhã. Então, que a Mirella esperasse que ela fizesse café depois das 6 da manhã, porque aí a Raquel já não ia estar mais em casa. Se ela poderia não fazer barulho durante a noite ou 5 da manhã. A Mirella disse que tentaria não fazer barulho e é claro que ela não cumpriu a sua promessa. A Mirella continuou acordando a Raquel durante a noite. A Raquel tentava conversar com ela. A Mirella pedia desculpas, prometia que não ia mais fazer aquilo e fazia. A Raquel sugeriu que a Mirella fizesse o café de noite, porque aí ela tomaria o café durante a noite. Ou então que ela tomasse um café gelado ou tomasse uma Coca-Cola, mas a Mirella não queria nada disso. Ela queria tomar o café dela com o cigarro dela.
Ela também exigiu que a Raquel não fizesse barulho às 10 da noite, porque era nesse horário que a Mirella gostava de dormir. Às vezes, a Mirella tinha os seus momentos de compulsão alimentar e ela comia tudo que tava na geladeira e nos armários. Tudo! A bicha comia tudo. Uma vez, a Raquel comprou um pão grande, gigantesco, e aí 30 minutos depois a Mirella mandou uma mensagem pra ela dizendo: opa, foi mal, comi seu pão, quando eu tiver dinheiro eu pago um pão novo pra você. Ela pagou o pão? É claro que não. No começo, isso não irritava a Raquel. A Raquel disse pra Mirella: olha, você tá na minha casa, você é muito bem-vinda, o que é meu é seu. Mas depois de um tempo, isso começou a ficar desagradável. A Raquel fazia compras, ia trabalhar e voltava para casa faminta. E no mesmo dia em que ela tinha feito as compras, a Mirella comia tudo e a Raquel precisava sair de casa de novo para fazer as compras. Então, tava ficando caro. A Raquel é uma pessoa que gosta das coisas arrumadas e a Mirella não facilitava muito a vida dela nesse quesito. Nem nenhum quesito, na real. Ela não facilitava em nada na vida dela. A Mirella deixava cabelo em todos os cantos da casa. Ela tinha um cabelão preto, longo, e deixava cabelo no ralinho do banheiro, na parede do banheiro, no chão do banheiro, no chão em todo lugar tinha o cabelo da Mirella. Ela também deixava marcas de mão no banheiro e mijava fora da privada. Uma vez, a Raquel encontrou uma traça na casa dela e ela nunca tinha visto uma traça na casa dela. Então ela entendeu que a Mirella estava transformando a casa dela num grande lixão. No começo, a Raquel não quis incomodar a Mirella, então ela tentava ser sutil. Ela dizia: olha, a gente precisa limpar o banheiro, porque eu vi uma traça outro dia, seria legal se a gente limpasse. Ela nunca dizia: você precisa limpar o banheiro. Ela sempre dizia: nós precisamos limpar o banheiro. A indireta não funcionou, então a Raquel deixou uma vassoura e um rodo no banheiro para ver se a Mirella entendia o recado. E claro que ela ignorou. A Raquel começou a sair com um cara e, assim como ela, ele também tinha um colega de apartamento, então era difícil ficar sozinho, para eles ficarem sozinhos. A Raquel perguntou se a Mirella poderia, por gentileza, dar um rolê. Vai dar um rolê na cidade, sai um pouco da casa para que eu possa meter, se não for te incomodar, ô Mirella. E a Mirella, ela ficou um tanto incomodada com o pedido. A Raquel não disse que queria meter, ela só disse que queria uma noite sozinha no apartamento. E a Mirella não gostou muito disso, falou que não tinha pra onde ir porque não tinha família, não tinha amigos, o que é uma grande red flag. Às vezes, não sei. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora. A Mirella disse que não tinha pra onde ir e a Raquel ficou meio... Cara, vai na biblioteca, vai almoçar, tipo assim, você fica em casa o dia inteiro, o apartamento é seu durante 5 dias da semana, você não pode me dar um dia sozinha no meu apartamento, do meu aluguel que eu pago, a comida que eu pago, a limpeza que eu faço, que você não faz nada, que você não trabalha? Uma outra colega que também conhecia a Mirella disse: olha, Mirella, fica na minha casa essa noite. E a Mirella disse: ai, mas eu não quero te incomodar. Essa colega insistiu: não, você não vai incomodar, vem pra minha casa, sai dessa casa um pouco, deixa a mulher sozinha. A Mirella meio que ficou fazendo um drama, ficou resistindo, mas no final das contas aceitou. Pra tentar ser legal com a Mirella, a Raquel, depois da sua noite de amor com o seu ficante, ela decidiu deixar a Mirella sozinha uma noite na casa, né? Pra meio que retribuir. Você me deu uma noite, estou te dando uma noite. No dia seguinte, quando a Raquel chegou em casa, ela viu que o gatinho, o pote de água dos gatinhos estava seco, sem nada. Só que aquilo era muito estranho, porque no dia anterior a Raquel colocou água para os gatos, e nós sabemos que gatos não bebem tanta água assim. E não tinha água, simplesmente não tinha água. Ela olhou assim em volta para ver se eles tinham derramado, mas não. Parecia que alguém tinha
pegado um pano e tinha secado o potinho dos gatos. Depois disso, a Raquel descobriu que a Mirella trancava os gatos dela dentro do quarto, não dava comida, não dava água, não deixava os gatos saírem para fazer xixi e cocô. Ela basicamente maltratava os gatos. E esqueci de falar, os gatinhos da Raquel, eles eram uns amores, eles se davam bem com todo mundo, mas eles não se davam bem com a Mirella. Toda vez que ela tava ali no ambiente, eles saíam e se escondiam no quarto da Raquel. Além de ter deixado os gatos sem água, a Mirella tinha queimado uma panela da Raquel, e essa panela, ela tinha um valor sentimental, era a panela da avó da Raquel, depois foi da mãe da Raquel, por fim da Raquel, e a Mirella simplesmente destruiu a panela. Pelo que a Raquel entendeu, a Mirella tentou fazer alguma coisa, esqueceu a panela no fogo porque saiu para fumar. A panela queimou, a Mirella tentou limpar e ela destruiu a panela. A Raquel ficou tão chateada, mas tão chateada, que ela começou a chorar. A Raquel esperava pelo menos um pedido de desculpas, mas a Mirella nunca pedia desculpas por nada. Ela vivia quebrando prato, vivia quebrando copo, vivia fazendo merda na casa e não pedia desculpas. Às vezes ela prometia que ia tentar melhorar, mas não melhorava. Ou às vezes ela simplesmente cagava pra situação. Foram 2 meses morando com a Mirella e era um grande pesadelo pra Raquel, porque ela não conseguia dormir e ela tinha muita insônia, ela precisava dormir. A Mirella ficava acordada a noite inteira e ela começou a ficar cada vez mais estranha. A coisa começou a ficar feia quando a Mirella começou a roubar os remédios para dormir da Raquel. A Raquel tomava um remédio por noite, nada mais, nada menos. Um dia ela saiu para trabalhar e tinham 20 comprimidos. Quando ela chegou em casa, os comprimidos tinham simplesmente sumido. Ela questionou a Mirella sobre os comprimidos, se ela tinha pego, se ela tinha visto, e a Mirella disse que não sabia, que não tinha pego os comprimidos. Só que assim, se não foi você, foi quem, minha princesa? Se só você fica aqui o dia inteiro? Como uma mensagem divina, a Raquel recebeu uma mensagem no Facebook e era uma mensagem de um antigo colega dela perguntando como que ela conhecia a Mirella. A Raquel explicou que as duas tinham trabalhado no mesmo lugar, que a Mirella foi despejada do seu antigo apartamento e por isso as duas estavam morando juntas. Esse antigo colega perguntou: tá, mas você sabe por que ela foi despejada do antigo apartamento? A Raquel explicou a história do vizinho que, sem querer, a Mirella entrou na casa dele e o antigo colega disse: então, na verdade não foi bem assim. Acontece que durante uma crise psicótica, a Mirella invadiu o apartamento desse vizinho. A Raquel ficou confusa, como assim ela invadiu o apartamento desse vizinho? E aí, esse antigo colega enviou o boletim de ocorrência, enfim, ele enviou um negócio pra ela que explicava exatamente o que tinha acontecido. A Mirella, durante a sua crise psicótica, invadiu a casa desse vizinho, que a gente nem sabe se era vizinho dela ou não, e com uma faca, ela sequestrou o filho desse vizinho. O vizinho acordou, deu um cacete na Mirella e conseguiu salvar a criança. Esse antigo colega da Raquel sabia dessa história porque o apartamento que a Mirella invadiu era da ex-namorada desse antigo colega. Então, assim, vou ser sincera com vocês, tá? Eu acho que foi um sinal de Deus, assim, pra ela. Querida, tira essa doida da sua casa. Nesse momento, sabendo dessa história, a Raquel percebeu que a Mirella não tinha mentido apenas sobre a história de ter sido despejada. Ela também tinha mentido sobre o tempo sem crises psicóticas. Ela não estava bem mentalmente, ela estava mentindo sobre isso. A Raquel começou a ficar paranoica, pensando no que poderia acontecer, e ela queria tirar a Mirella do apartamento. Só que elas tinham feito um acordo e a Mirella só, tipo assim, eu falo hoje pra você tem que sair do meu apartamento, mas você tem 30 dias pra se preparar. Então, se a Raquel expulsasse a Mirella, ela poderia morar no apartamento por mais 30 dias. A Raquel sabia que se ela dissesse logo de cara pra Mirella que ela sabia de toda a verdade, a Mirella faria da vida dela um inferno durante esses 30 dias. Então a Raquel tentou
ser o mais gentil e amigável possível. Ela começou a procurar hostels baratos para que a Mirella pudesse ficar. Chegou na Mirella e disse: olha, eu estou me sentindo sufocada, eu não gosto muito de ter um colega de quarto, eu gostaria que você saísse e aqui está vários hostels que você pode ficar, que eles são super baratos. Eu sei que não é uma situação muito legal, eu peço desculpas por isso e eu espero que a gente possa ser amigas ainda. A Mirella ficou super chateada, ela meio que concordou, tipo, tá, eu vou sair da sua casa, mas só depois dos 30 dias. E é aí que ela começa a se tornar cada vez mais estranha. Na primeira noite, a Mirella levantou às 2h30 da manhã pra fazer café e a Raquel, de saco cheio, mas sem querer começar uma briga, pediu pela 10ª vez pra Mirella fazer silêncio durante a madrugada. A Mirella, ela não respondeu. Ela só encarou a Raquel e ficou sentada depois olhando a janela. Ela ignorou a Raquel. A Raquel percebeu que não ia adiantar nada ficar falando com a Mirella, então ela pegou a cafeteira e guardou no sótão do apartamento. Na noite seguinte, a Mirella fez café de novo durante a madrugada, só que dessa vez numa panela. A Raquel foi lá, pegou a panela e guardou no sótão do apartamento. Na terceira noite, a Raquel chamou o cara com quem ela estava ficando pra dormir com ela, porque tava começando a ficar um pouquinho assustador. A Mirella, ela tava muito indiferente, ela tava muito estranha, ela só ficava olhando pra Raquel e não falava nada, ela só ficava encarando, e a Raquel começou a ficar com medo do que ela poderia fazer. Durante a madrugada, o ficante da Raquel acordou ela e disse: olha ali, e ele meio que apontou para a porta. Quando a Raquel olhou pela brecha da porta, ela viu uma cena que era digna de um filme de terror. A Mirella estava parada na frente da porta com seus cabelos longos e negros caindo sobre o seu rosto, e ela tava observando os dois em silêncio. A Raquel, quando viu essa cena, deu um grito, perguntou o que ela estava fazendo. A Mirella bateu a porta, saiu correndo e a Raquel ouviu um barulho metálico caindo, alguma coisa metálica caindo no chão. A Raquel começou a chorar porque ela não sabia mais o que fazer. Eles acabaram dormindo e no dia seguinte, quando a Raquel saiu do quarto, ela viu na porta uma faca e esse era o barulho de alguma coisa metálica caindo no chão. A Mirella estava segurando uma faca. Para sua segurança, a Raquel pegou todas as suas facas e escondeu elas no sótão. E ela começou a pensar, será que a Mirella já tinha feito aquilo outras vezes? Será que se a Raquel tivesse um sono pesado, a Mirella teria feito alguma coisa? Outra vez, ela tentou conversar com a Mirella, ela disse que a Mirella precisava se mudar urgentemente e ela não estava odiando a Mirella, porque no fundo ela entendia que tinha a questão mental, então ela não odiava a Mirella, ela só estava assustada e preocupada porque ela não sabia o que podia acontecer. Durante essa conversa, a Mirella não respondeu, a Mirella não disse nada, ela só ficou sentada encarando a janela. A Raquel chamou uma colega de trabalho para dormir na casa porque ela não queria ficar sozinha com a Mirella, e a Mirella não gostou desse convite, ela simplesmente levantou e foi embora, e depois ela mandou uma mensagem para Raquel dizendo que ela era muito mal educada por ter convidado outra pessoa para ficar na casa dela. Exatamente, a Mirella achava que o apartamento era dela. Naquela mesma noite, a Raquel acordou às 3 da manhã e viu, porque lembra que tinha uma porta no quarto dela que dava para a cozinha? Então, ela viu a Mirella queimando pó de café numa frigideira, e nesse momento a Raquel se sentiu meio mal. Ela viu que era uma situação muito triste, porque no final das contas a Mirella tinha uma questão mental. Quando ela olhou para Mirella, ela viu que o rosto da Mirella estava sem expressão, parecia meio... Ela descreve como um rosto morto e os olhos vazios. Pela sua experiência na área da saúde com pessoas esquizofrênicas, ela entendeu que a Mirella estava entrando em um episódio psicótico.
No dia seguinte, a Mirella tinha uma consulta com o psiquiatra e saiu de casa. A Raquel aproveitou esse momento para empacotar todas as coisas da Mirella, mandou uma mensagem para ela e disse: olha, vem aqui buscar suas coisas, devolve as chaves do meu apartamento e mete o pé. E também eu vou pagar esses 26 dias que faltam para você poder ir embora, eu vou te dar dinheiro para você ficar no hostel, então não tem desculpa, vai embora da minha casa. Por favor, porque a Raquel ela era educada. A Mirella não respondeu a mensagem, ela foi de novo na casa da Raquel, só que a Raquel não estava sozinha, a Raquel estava com o seu ficante, porque eles tinham medo do que a Mirella poderia fazer, só que a Mirella não fez nada, ela meio que, sem olhar pra cara dos dois, pegou as coisas dela, devolveu a chave e foi embora, sem olhar, sem falar nada, só foi embora. Passou-se um tempo e os antigos colegas da Raquel disseram pra ela que a Mirella, depois que saiu da casa da Raquel, ela foi pra casa de um ficante dela, ficou lá por algumas semanas e milagrosamente conseguiu um apartamento só pra ela. Ela tinha voltado pro trabalho e aparentemente ela estava bem. Em janeiro desse ano, um colega da Raquel disse que a Mirella não estava bem, que ela estava falando sobre queimar tudo, tudo precisa queimar, e que ela tinha um filho e que para proteger essa criança ela precisava queimar tudo, e ela falava várias coisas que não faziam sentido claramente em um episódio psicótico. A Mirella chegou a ligar para a polícia, mas eles meio que não deram bola. Deveriam ter dado atenção para ela, porque no final das contas ela tacou fogo no próprio apartamento, porque as vozes na cabeça dela disseram que para salvar os amigos e a família dela, ela precisava queimar tudo. Os vizinhos tentaram ajudar a Mirella, só que ela recusou a ajuda deles, pegou licor e jogou no fogo para queimar ainda mais rápido. Os bombeiros chegaram, a polícia chegou e ela foi presa e acusada, ela foi presa e sentenciada por incêndio criminoso, e tem uma matéria no jornal sobre essa história. Um antigo colega da Raquel, que foi testemunha no caso da Mirella, disse que a Mirella contou que não estava tomando seus remédios porque os remédios deixavam ela apática e ela acreditava que podia viver sem os remédios. Spoiler, ela não podia. E também, na época em que ela morava com a Raquel, ela não estava tomando seus remédios, então ela realmente estava entrando em um episódio psicótico, e se a Raquel não tivesse expulsado ela da casa, ela tentaria fazer alguma coisa. A Raquel foi enviada para uma prisão / hospital psiquiátrico e, curiosamente, ironicamente, né, enfim, ela foi mandada para o antigo emprego da Raquel e antigo emprego da Mirella. A Mirella foi enviada para o seu próprio emprego. É possível que ela nunca saia dessa instituição, e este é o fim desta trágica história. Eu acho que o erro da Raquel foi ter sido boazinha demais. Dificilmente eu aceitaria uma pessoa na minha casa. Eu acho que só o meu namorado, um amigo, não sei, depende muito da situação. Um colega de trabalho, até parece, até porque eu não tenho colega de trabalho. Mas, a gente sempre fala isso, né? Remédio pra doido é um doido e meio. Então, assim, você tem esquizofrenia, eu tenho borderline. Vamos ver quem é pior nessa casa. Mas, eu já aviso uma coisa aqui previamente pra vocês. Se um dia, porventura, você tiver que enfrentar uma pessoa durante uma crise psicótica, por qual motivo que seja, você te prepara, tá? Você se prepara porque você vai tomar um pau. Esteja preparado pra bater, pra se defender, porque uma pessoa durante uma crise psicótica, ela fica tão forte, mas tão forte que você fala, meu Deus. Por isso que a igreja fala que eles estão possuídos. Eles não estão possuídos, tá? Tem essa falsa ideia de possessão porque a pessoa fica muito forte, mas não é porque ela está possuída por uma entidade, é porque a adrenalina dela tá a 1000, então ela tá usando toda a força dela. Dito isso, se um dia você tiver que enfrentar, segurar, controlar uma pessoa durante uma crise psicótica, se prepara, tá? Porque a briga vai ser feia e você vai levar uma cadeirada na cabeça, como já aconteceu na minha casa. Essa história da Mirella, ela me dá um sentimento meio misto, porque eu morei durante alguns anos da minha vida com uma pessoa psicótica, então
Eu sei como é difícil, você não sabe onde que começa a doença e onde que começa a personalidade. Você não sabe se a pessoa é uma pessoa insuportável porque ela é doente ou se ela é insuportável porque ela é insuportável. E lendo essa história da Mirella, ela tem um comportamento muito parecido com a pessoa, né, com quem eu morei, que é uma pessoa psicótica. A fome, o cigarro, o café, a insônia, esse jeito que parece não se importar com a limpeza, é muito parecido. Então, isso me fez pensar que talvez seja culpa da doença, mas morar com uma pessoa assim dá raiva, é cansativo. Eu passei a minha adolescência com uma pessoa psicótica e eu não recomendo a experiência, porque você fica com traumas pro resto da sua vida. Mas tudo bem também, eu fiquei com ansiedade, eu tenho ansiedade por causa disso, mas não tenho muitos traumas profundos, ou talvez não tenha... eu acho que, sei lá, eu tô me justificando demais. Lendo essa história da Mirella, eu tenho esse sentimento misto de, nossa, que inferno morar com uma pessoa assim, eu com certeza faria um inferno na vida dela também, mas ao mesmo tempo eu entendo que essa pessoa é doente, e é difícil você perceber isso, essa pessoa é doente, ela precisa de ajuda, porque quando é na sua casa, quando é dentro da sua família, a situação é muito diferente. É muito fácil você olhar para uma pessoa de fora e falar, não, tem que ter paciência, tem que entender que ela é esquizofrênica, tem que entender que ela está numa crise psicótica, leva pra sua casa, lida com isso na sua casa. Aí você vai ver como é difícil você separar essas duas coisas, você entender que é uma doença e você ficar de saco cheio dessa pessoa. Dá medo de viver com uma pessoa psicótica. A pessoa psicótica com quem eu morei não sequestrou um bebê com uma faca, mas esfaqueou meu avô, então, assim, dá medo, tá? Dá medo mesmo. Quando ela disse essa coisa do rosto morto e do olhar vazio, eu lembrei na hora, porque eu via esse rosto todos os dias. Essa coisa de ficar encarando você como se não estivesse olhando pra você e sim através de você. É tenebroso, tá? É tenebroso. Eu acho que o melhor final pra Mirella foi realmente ter ficado numa clínica, porque ela não ia conseguir conviver em sociedade, infelizmente. Às vezes essa é a realidade de algumas pessoas, a família abandona, não tem amigos, porque é muito difícil ficar perto de uma pessoa assim. Vou gravar com as crianças gritando mesmo, hein? Vai ter que ser assim. Eu acho que a Raquel lidou muito bem com essa situação, principalmente por ser psiquiatra e lidar com pacientes esquizofrênicos. Eu acho que ela lidou muito bem com a situação. Eu falei brincando sobre sobre fazer o inferno na vida da Mirella, mas a verdade é que talvez se a Raquel tivesse feito o inferno na vida da Mirella, poderia rolar umas mortes aí. E eu digo que a morte não seria da Mirella, a morte seria da Raquel. Então eu acho que a Raquel lidou muito bem com a situação. Eu não sei como eu lidaria com essa situação hoje em dia, porque quando eu lidei com essa situação, eu era adolescente, foi durante a minha adolescência inteira, foi um inferninho particular que Deus me deu. Eu não sei como eu lidaria com essa situação hoje em dia, mas eu acredito que eu me afastaria, porque, enfim, é uma pressão emocional e psicológica muito grande que eu não tô a fim de ter na minha vida. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fazia tempo que eu não fazia uma história do Reddit, não é verdade? Eu acho que eu vou deixar pelo menos um dia na semana pra ter uma história ou do Reddit ou uma história legal que eu encontrar por aí. Mas não vou prometer Reddit sempre também não. Eu só estou gravando histórias do Reddit porque a análise que eu vou fazer no domingo que vem ainda não está pronta, então aguardem. Mas domingo que vem teremos análise e não histórias do Reddit, tá? Talvez tenha alguma história do Reddit essa semana. Sei lá, galera, sei lá. Vamos viver o hoje, o amanhã a gente pensa no amanhã. Enfim, um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!